A garota Casey está sentada em um restaurante para o aniversário de seu colega de classe, e ela parece meio isolada do restante da turma. Depois da festa, a aniversariante Claire diz ao pai que chamou Casey só por educação, pois ficaria estranho chamar a turma toda e deixar apenas Casey de fora. E ela completa dizendo que a garota tem problemas com a classe e vive tomando suspensões. Casey não consegue ter carona de volta para casa, então o pai de Claire oferece uma carona. Casey se senta no banco ao lado do motorista calada, enquanto Claire e sua amiga não paravam de tarelar no banco de trás. O pai de Claire está guardando algumas coisas no porta-malas, quando parece ser interrompido por alguém e faz uma cara estranha. Em seguida, um homem desconhecido entra no carro e age naturalmente como se o carro fosse dele. Casey fica completamente nervosa com a situação, porém ela fica quase que imóvel, congelada, e o homem usa o spray e desmaia as duas meninas no banco de trás. Por algum motivo, o homem não usou o spray em Casey, mas quando ela tenta sair do carro, ele muda de ideia e ela apaga também. Casey começa a retornar sua consciência em engolidor roubo por várias luzes. Logo após, as três estão em uma sala estranha e as paredes são rochas puras. Antes que pudessem conversar e tentar entender o que está acontecendo, o homem entra pela porta e leva Marcia com ele. Após um breve momento, ele traz de volta a menina para a sala. Ela volta chorando e desesperada. Ela conta que o homem queria que ela dançasse para ele, mas ela ficou tão desesperada que acabou fazendo xixi nas calças. Enquanto Claire tenta tranquilizar Marcia, Casey parece traumatizada e em choque e tem uma lembrança de sua infância. Neste flashback, um homem, o tio John, estava contando uma história de caça para Casey em um restaurante. Ela estava com o pai naquele dia e achou que nada poderia dar errado. Na cena seguinte, em uma clínica psiquiátrica, uma médica vê a notícia na televisão do sequestro de 3 garotas adolescentes. Enquanto isso, a doutora Karen pega seu computador e vê que um paciente chamado Barry marcou uma consulta para vê-la. De volta ao isolamento das garotas, Claire pede que Marcia e Casey se juntem para lutar contra o sequestrador. Casey parece ter o pensamento mais racional das 3 garotas e diz que essa não seria a solução para essa situação. Claire acha que elas têm pouco tempo e por isso elas precisam atacar com tudo que podem. E Claire, descontente com a atitude de Casey, diz que ela é uma problemática e que sempre age desse jeito. Por isso as pessoas acreditam que ela é estranha. E Casey tem outro flashback de quando era criança e estava acampando com seu pai. Ele a ensinava como melhor com uma arma e ficar de olho em sua caça. Enquanto isso, de volta à clínica da doutora Karen, um homem de boné e uma jaqueta chega. É o mesmo homem que sequestrou as garotas, porém com uma aparência muito diferente. Até mesmo o jeito de falar e gesticular. Barry diz a ela que teve uma inspiração para a moda e mostra seus desenhos de modelos e roupas para a doutora. Ela o parabeniza pelos desenhos e pergunta para o homem como eles estão. E Barry, toda vez que vai falar dele, diz nós. Ele sofreu um distúrbio que possui 23 personalidades dentro de si, e uma a mais, sendo que a 24ª ele denomina de fera. O solto e espontâneo Barry começa a reconhecer algum sinal de uma mudança de personalidade, quando ele move algumas decorações do escritório de Karen, e pergunta se alguém liga e se importa com eles, e a doutora afirma que sim, que existem pessoas interessadas em entender como isso funciona, e Barry agradece a ela dizendo que é bom ter alguém lutando por eles. Ele parece um pouco apressado para ir embora, e a doutora percebe que algo está acontecendo. De volta ao cativeiro das garotas, Claire está espionando o buraco da fechadura e percebe que uma senhora está hospedada na casa. A senhora estava conversando com Dennis, mais uma das personalidades, que as meninas acabam achando que era o nome de seu sequestrador. A senhora se aproxima da porta e a abre. As meninas percebem que é o mesmo homem, mas agora vestindo um suéter, saia e salto alto. E ele diz que se chama Patrícia, outra personalidade. As 3 garotas não entendem nada do que está acontecendo e parecem nem confusas com a situação. Patrícia garante que não há nada com o que se preocupar, porque Dennis a escuta muito bem e segue os seus conselhos. Ela afirma que Dennis não vai machucá-las e fecha a porta. Enquanto isso, a doutora Karen se encontra com um colega médico na cidade e discute o caso de seu paciente com transtorno dissociativo de identidade. O colega médico acredita que o paciente de Karen passou por traumas assim como outras pessoas que desenvolveram o mesmo distúrbio e precisa ser tratado de outra forma. Mas Karen acha que seu paciente pode ser a evolução de algo e que talvez no futuro possa existir mais pessoas como ele e que não era uma doença e sim uma dádiva. De volta à cela, sem janelas, Marcia e Claire descobrem que Dennis está tendo uma conversa inteira com si mesmo, só que com personalidades diferentes. Durante a discussão, um homem entra no quarto com um balde. Ele reclama como o banheiro estava sujo e pede para que as moças limpem o banheiro. Ele garante que não vai mais tocar em nenhuma delas como havia combinado com Patrícia, pois as garotas estavam ali como comida sagrada. As garotas não entendem e ficam pensando comida sagrada para quem. Mais tarde naquela noite, Claire e Marcia acordam Casey com um sussurro. O homem está sentado na porta do quarto, com um casaco amarelo e tem um dialeto completamente diferente, falando como uma criança, fazendo palhaçadas, e agora
ele é tido por Hedwig e diz ter apenas 9 anos. O garoto diz às meninas que a fera está chegando e está cada vez mais perto. A essa altura, as 3 meninas entenderam que o sequestrador passava por um distúrbio, e os personagens não eram apenas um fingimento. Percebendo que Hedwig era ingênuo, elas fazem perguntas para encontrar pistas de como sair dali. Casey percebe a situação e faz amizade com ele e pede que ele se aproxime para que ela possa contar o segredo. Ela inventa que a fera que está vindo, na verdade, vai pegar ele, o garoto, e confunde sua mente. O personagem da criança confuso conta que Danny seguiu as 3 por dias e disse que elas eram a comida certa. Casey tenta confundi-lo, dizendo que Patrícia e Dennis planejam dar Hedwig para a fera. Ela termina dizendo que se o garoto ajudar a fugir, ela pode cuidar dele. Hedwig, confuso com a situação, vai embora e fecha a porta. Assim que ele fecha a porta, Casey espia pela fechadura e vê que existe outra porta do outro lado. As garotas se unem e começam a bater nas paredes de gesso por toda a sala para encontrar algum ponto fraco, e Claire consegue rasgar o fogo do teto com seu salto. Hedwig volta para o quarto e as garotas seguram a porta. Claire tira a grade que estava no fogo. Enquanto isso, a personalidade de Hedwig vai embora e Dennis toma controle do corpo, abrindo a porta com força. Claire consegue subir pelo duto no teto e corre gritando pelos corredores do que parece ser uma fábrica, ou algo do tipo. Dennis grita atrás da garota e ela se esconde dentro de um armário, mas Dennis a encontra e diz que seu suéter está muito sujo e pede para a garota tirar. Ele a leva para outra sala daquele lugar e a tranca por fora. Ele retorna para o quarto onde estão Marcy e Casey e conserta o teto, avisando que Claire será trancada longe delas pelo mau comportamento. Ele exige que as duas também tirem as roupas. Enquanto isso, a doutora Karen está fazendo uma videoconferência com seus colegas psicoterapeutas de país. Ela discute a evidência clínica entre seus pacientes com DDI e o reino de possibilidades de desbloquear várias identidades no cérebro, acreditando que cada uma das personalidades são únicas, com jeitos diferentes, pensamentos diferentes e força física diferente, até mesmo o jeito de observar a vida. E por fim, ela sugere que talvez isso esteja o que chamamos hoje em dia de sem conhecimento de sobrenatural. Após a conferência, Mary, a personalidade que se trata com a psicóloga, lhe faz uma visita, mas ela rapidamente percebe que ele está em uma pessoa diferente, e não é o Barry. A doutora o engana dizendo que queria falar com outras personalidades dele, mas Barry rejeita. Ela acha que Dennis está no controle do corpo na hora. Barry diz que a Patrícia e Dennis foram banidos da luz. Luz é o termo que ele usa quando alguém assume a personalidade, pois aquelas duas personalidades eram muito instáveis e não podiam se exibir em público. Barry fica frustrado com a doutora o interrogando, dizendo que não era o Barry que estava no controle. Após a sessão, a doutora Karen verifica o CCTV e confirma que Dennis ou Patrícia estavam realmente no controle durante a sessão. De volta ao cativeiro, Marcia diz que eles precisavam encontrar uma rota de fuga enquanto ainda estão vivos. Enquanto Marcia fala, Casey tem um novo flashback com seu pai e tio. Na memória, o pai tinha acabado de matar um cervo na floresta. Patrícia então alimenta as garotas e toma conta delas. Ela as convida para uma refeição decente na cozinha, porque eram boas meninas, ao contrário da isolada Claire. Enquanto Patrícia prepara a refeição, Marcia faz um movimento ousado para bater em Patrícia com um banquinho e foge. Dennis assume a luz e ordena que Casey vá para seu quarto e fecha a porta. Dennis encontra Marcia e a isola também como punição, e Dennis avisa Casey que a besta está vindo para se alimentar e ela está perto. Em outra memória de Casey, ela está acordando de uma soneca quando vê seu tio na floresta. Casey acorda com Hedwig a abraçando na cama. Hedwig revela que Barry decide quem fica na luz, mas ele diz que é diferente deles e pode assumir o controle quando quiser. Ele explica que apenas Patrícia e Dennis acreditam na existência da besta, sem saber o que é a besta e o que realmente isso significa. Casey pergunta se ele já a viu antes. Hedwig desvia sua atenção pedindo permissão para beijá-la. Ela, sem jeito e tentando manipulá-lo, aceita. Após o beijo, ele diz que gosta de música e de dançar. Então Casey convence Hedwig a levá-la sorrateiramente para o quarto dele para eles se divertirem dançando. Mas Hedwig vai embora para a consulta de Barry com a doutora Karen. Durante a sessão, a doutora Karen fala com Dennis em vez de Barry, insinuando que suas crenças são absurdas, assim como o que Barry relatou nas sessões anteriores. Ela elogia Dennis por confiar nela e finalmente aparecer. Ela diz que se Dennis não se abrir, todas as outras identidades irão eventualmente assumir o controle da luz. Dennis conta que ele e Patrícia foram ridicularizados por todas as outras 22 personalidades diferentes. A razão pela qual ele estava mudando os atos deliberadamente é para proteger o fraco Kevin, a identidade real. A doutora pede que ele conte a história da fera, que ela acredita ser apenas uma fantasia. Após a sessão, Hedwig leva Casey para o seu quarto, como havia prometido, e Hedwig dança freneticamente ao som alto e estrondoso do aparelho. Ele tinha dito antes para Casey que ele tinha uma janela em seu quarto, mas Casey descobre que a janela
ela é apenas um desenho colorido no papel. Hadley entrega a Casey o walkie-talkie de Dennis, e Casey pede socorro para um homem que estava na linha. Patrícia assume o controle e toma o rádio de Casey, e Patrícia leva Casey até o quarto. Dennis aparece com seu traje formal e fala que a besta ficará satisfeita quando a noite acabar. E mais uma memória de Casey. Seu tio está se escondendo atrás de uma grelha de pedra e chamando por ela. O tio pede que a garota tire a roupa, pois eles estavam encenando ser animais. Logo em seguida, Casey está esperando no acampamento com uma espingarda em mãos, apontando para ele. Por pouco, ela não atira e o mata. No meio da noite, a doutora Karen visita Dennis em sua casa, após receber vários e-mails de Barry. Dennis a leva para o quarto de Barry e começa a contar a história familiar da infância traumatizante de Kevin. Dennis veio para salvar Kevin, para agradar sua mãe com organização e precisão. A doutora diz que Kevin pode ser salvo de outra maneira, sem as 23 personalidades, e Dennis diz que a fera é real e está emergindo. A doutora, um pouco assustada, diz que eles poderiam conversar no dia seguinte em seu escritório, e Dennis concorda. A doutora, antes de ir embora, pede para usar o banheiro ou corredor, e abre a porta que Claire estava isolada. Dennis a encontra e usa aquele mesmo spray tóxico para apagá-la. Casey se esforça para destrancar a porta por dentro, enquanto as outras duas meninas tentam achar algo para sair dos quartos. Dennis vai ao shopping comprar um buquê de flores. Enquanto ele está voltando para casa, Casey entra em uma sala com um computador, onde ela descobre todos os vídeos das 23 identidades distintas. Dennis entra em um vagão de trem vazio, onde ele se transforma na 24ª identidade. Ele inexplicavelmente fica mais alto e forte, e também se move de forma selvagem, agindo como se fosse um animal. Ele volta correndo para casa sem camisa e descalço, e Karen acorda, e ainda meio desnorteada, faz anotações em sua agenda. Ela pega uma faca de pão com a visão meio turva e esfaqueia a besta por trás, mas a lâmina se parte em pedaços. A besta a abraça e a esmaga até a morte. Depois de assistir aos vídeos, Casey descobre a localização das chaves e tenta ir pegá-las em silêncio. Casey encontra a Marcia morta em um dos quartos, e Claire estava viva no quarto do lado, mas a besta a arrasta e consome seus órgãos. Casey encontra o que Karen havia escrito, mas fica paralisada de horror quando encontra a besta se rastejando pela parede. Ela começa a chamar seu nome e a besta parece se enfraquecer. Kevin, a identidade original, assume o controle do corpo, enquanto se lembra de como sua mãe abusiva o chamou com um chicote. Kevin não tem consciência do que as outras identidades fizeram, e ele implora Casey para atirar nele com uma arma que estava no armário. Casey testemunha como o tipo de Kevin muda para todas as identidades seguidas, uma atrás das outras, e enquanto Hedwig está na luz, Casey procura a arma. Casey percebe que a besta está voltando ao controle, então ela corre pelos corredores procurando por munição para a arma. A besta está de volta e antes que Casey pudesse carregar toda a arma, a besta agarra sua blusa e rasga. Ela recupera a arma no chão e se levanta para trancar uma espécie de gaiola onde ela entrou. Mais uma lembrança de sua infância vem à tona. Era o funeral de seu pai, e o monstro projeto do seu tio estava lá também. O tio diz que vai cuidar bem dela. E de volta ao presente, ela aponta a arma para a besta, que está indo em sua direção muito rápido pelo corredor escuro. Assim como foi ensinada a caçar, ela tenta acertar a besta, mas erra os tiros. Com apenas 2 balas da arma, Casey percebe que a besta é invencível. A besta entorta as balas de ferro com a mão da sala onde a menina se escondeu, e a besta vê as cicatrizes pelo corpo de Casey. Então ela dá um passo para trás e a deixa sozinha, por ver que Casey já passou por traumas assim como ele na infância. Mais tarde, um homem chega ao porão e encontra Casey na gaiola. Ele a ajuda a sair daquele lugar. Enquanto uma médica atende Casey, os policiais investigam o paradeiro de Kevin. Ele está em uma sala abandonada, com as identidades brigando entre si. Eles estão avaliando a personalidade da besta e têm certeza de que ela é invencível. Em seguida, é mostrado no noticiário sobre os assassinatos de Kevin Crumb, no porão do zoológico, onde ele manteve as garotas presas. O mundo agora parece chocado com a habilidade que Kevin descobriu possuir. Se você se encontrasse na situação das garotas presas,